Faça uma apresentação para a gente. Tá. Deixa eu só ver se já está transmitindo aqui. Mas se já estiver transmitindo, eu já. Não cliquei a transmissão ainda não. Vou atualizar aqui a tela. Olha lá, está transmitindo. Deixa eu só conferir. Entra no teu Face e procura o meu perfil 1. Aí depois você encontrar o perfil 1, depois você encontrar o perfil 1, a gente. Controle? Sim. Vou até compartilhar ele aqui já. Eu já passo a apresentação. Aí nós estamos mais ou menos divididos, não tá? Está muito pela imagem. Compartilha aí no teu perfil. Pois bem. Aí aqui agora. Eu vou pro meu perfil. No meu perfil que aqui eu consigo fazer comentários. Fazemos alguma coisa aqui. Mas para a questão do céu vivo mesmo. Deixa o teu no Face, o teu Face para você acompanhar. Pessoal, Pai do Senhor, tudo bem? Bom dia para quem estiver nos acompanhando. Nós resolvemos, como sempre a gente se reúne para estudar a lição da Escola Bíblica Dominical, nós resolvemos assim, com uma certa frequência, transmitir também para os irmãos o nosso momento de estudo. Nós estamos diante de um trimestre na Escola Dominical muito interessante, pois nós estamos estudando sobre a igreja. Esta é a capa da nossa revista, da editora Betel Dominical. Estamos estudando sobre a igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. E na sequência dos estudos que nós estamos mantendo, nós chegamos agora na lição de número 8, que é esta lição que está aqui na tela. A lição número 8, ela vem tratar sobre a igreja e sua influência na sociedade. Então nós estamos estudando a lição, nós vamos passar ponto a ponto, isso é estudando a lição com café, ou café e lição bíblica, nós nem temos um nome definido ainda, mas a nossa intenção é que você possa participar conosco. Futuramente nós pretendemos fazer um comentário mais apurado, mas a nossa intenção é que você possa participar conosco de todos os detalhes da lição que nós passaremos por aqui. Meu nome é Claudio Machado, esse é o irmão Misael, e somos da mesma igreja e nós estamos, por amarmos a Escola Dominical, nós estamos estudando. Diz alguma coisa aí, Misael. Irmãos, a paz do Senhor e a paz também para os ouvintes que nos acompanham. Nós estamos aqui iniciando o nosso novo estudo para as pessoas também terem acesso, né? Também podem opinar, perguntar, podem participar também da forma que puderem. O nosso intento desse estudo é
assim, dar um leque maior, abrir mais o nosso conhecimento, para a gente vir aprender mais sobre o que o autor da lição nos transmite. Então a gente vem aqui para fazer um comentário, tirar algumas dúvidas e passar para o público as conclusões que também o público pode se manifestar conforme o seu conhecimento, a sua atuação, e nos ajudar também nesse aspecto do conhecimento bíblico, que é muito importante para a nossa vida. Pois bem, como eu disse, esse trimestre está tratando sobre a igreja. A igreja, para muitos, ela é 4 paredes. A igreja, para muitos, é a ornamentação, é o templo. No entanto, igreja na Bíblia, ela é a eclésia. É a reunião daqueles que foram chamados para fora. E neste contexto, a igreja vem surgir na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, versículo de número 10 e 11, quando Jesus ascende aos céus e os apóstolos, os discípulos que estão ali, em número de aproximadamente 500, Jesus sobe e aquele número que fica ali, em parte órfãos, que Jesus disse que não os deixaria órfãos, eles formam a igreja. A igreja, então, ela tem um parâmetro a ser estudado, ela tem um parâmetro a ser analisado. Nesse trimestre, então, a primeira lição tratou sobre a igreja no plano divino. Vou fazer um pequeno resumo, porque eu vejo necessário para você que nos acompanha neste momento. A igreja no plano divino, ela vem tratar do que vai acontecer com a igreja no futuro. O que Deus tem programado para a igreja? A igreja, ela vai ser arrebatada. Haverá, como Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 11, haverá uma ressurreição daqueles que morreram em Cristo, pois ressuscitaram primeiro. Depois haverá transformação de todos, tanto deles quanto os que estivermos vivos para o arrebatamento. Após o arrebatamento, a igreja, ela irá ao tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, isso é o plano divino, a igreja haverá de receber galardões pelo trabalho prestado nessa terra. A igreja há de receber galardões. Os pormenores dos galardões nós não vamos discutir nesse momento. Posterior a isso, ainda no plano divino, a igreja vai para algo chamado bodas do Cordeiro. A igreja participará das bodas do Cordeiro, que Jesus prometeu que não experimentaria mais do fruto da vide ou não comeria mais daquele pão, a não ser com os discípulos no reino de seu Pai. Então será as bodas do Cordeiro quando o próprio Jesus haverá de servir a igreja. Na sequência, conforme a nossa linha teológica, pois nós somos pré-milenaristas, nós não cremos que a igreja será arrebatada pré-tribulacionistas, durante a grande tribulação ou depois da grande tribulação, mas sim antes. Enquanto há as bodas do Cordeiro, há na terra a grande tribulação. E no final da grande tribulação, durante a batalha do Armagedon, Jesus vem para salvar Israel. Então a igreja volta com Cristo. Esse é o plano de Deus para a igreja. Ele realiza o julgamento das nações e estabelece um reino milenar. E a igreja atuará transformada com Cristo no milênio. Seguindo o plano da igreja, a igreja participará do julgamento. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, verso 4, você vai encontrar escrito que João viu tronos no plural, e assentaram-se sobre eles aqueles aos quais foi dado o poder de julgar. E se você abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3, você perceberá que a igreja haverá de julgar o mundo e os anjos. Então, quem estará naqueles tronos, certamente será a igreja. Ainda no plano divino, a igreja entrará no novo céu e na nova terra, conforme Apocalipse, capítulo de número 21, momento em que a Nova Jerusalém, que é o local de morada exclusivo da igreja, desce para a terra, e então é a morada eterna da igreja. Então este é o plano divino. Na lição 2, estudamos sobre fundamento e edificação da igreja. Nós aprendemos na lição 2 que a igreja está fundada sobre Cristo. A igreja não está fundada sobre ninguém.
não está sobre Pedro, não está sobre Joaquim, não está sobre Maria, a igreja está fundada sobre Cristo. E a edificação da igreja, o levantamento da sua estrutura, das suas paredes, ela advém da doutrina dos apóstolos. Jesus disse: edificarei a minha igreja. E o ensinamento dos apóstolos faz com que a igreja cresça. Por isso que nós temos hoje as doutrinas fundamentais da fé cristã. Por isso que é tão importante nós conhecermos os ensinamentos de Paulo, os ensinamentos de Pedro, os ensinamentos de João, os ensinamentos de Tiago, os ensinamentos do escritor da carta aos Hebreus, porque estes ensinamentos fundamentam a teologia, ideologia e filosofia da igreja. Então a igreja é fundada sobre Cristo e edificada sobre a doutrina dos apóstolos. No capítulo 3, conhecendo a igreja a partir dos títulos e dos símbolos. Nessa lição aqui foi interessante porque nós vimos a igreja a partir de esposa, ela é chamada de esposa. Interessante, irmão Misael, que lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, quando os cristãos são chamados quando os irmãos são chamados pela primeira vez de cristãos, que aqui no item 2, cristãos também é um dos nomes da igreja. Era uma zombaria. Isso, é verdade. Eles tinham, Floriano, só pegando um pouco da sua... Eles tinham assim a intenção de estar sempre ridicularizando a fé cristã dos novos convertidos, aos que aceitavam a Cristo, e colocar não só cristão como outros nomes até, para ver se as pessoas, né, se sentiam envergonhadas. Hoje é uma honra ser cristão, hoje é uma bênção até seguir a Cristo, apesar de muitas vezes também as pessoas partir pelo pressuposto de antigamente nos criticarem pelo nosso jeito de viver, pela nossa crença. Tudo. Sabe que nós já fomos chamados de bodes? Já. Os cristãos já foram chamados de bodes. Eu lembro de uma aula que eu tive com Damião Ferreira Nobre, onde ele foi meu professor de escola dominical, e ele dizia que muitas vezes ele é do Ceará, o pessoal chamava os cristãos de bode. Então, irmãos, a igreja foi chamada de cristãos, a igreja é chamada pelo título de cristãos, a igreja também é chamada de santos, a igreja também é chamada de corpo de Cristo, o povo de Deus, a família de Deus, templo do Espírito Santo, a noiva do Cordeiro, coluna e firmeza da verdade, Jerusalém de cima. Então nós estudamos isso na lição de número 3. Na lição 4 nós vimos uma breve história da igreja até a Reforma Protestante. E aí é interessante você conhecer, porque muitos, por não entender essa história, às vezes conversa com alguém e surge até algumas discussões, até desnecessárias. Para que brigar por uma coisa que está escrita, né, Misael? Está relatado. A gente deveria comentar sobre o período apostólico, que terminou com o apóstolo João, o que Paulo passou, o que os demais passaram, deles como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Aí depois é um período chamado período de patrística, o período dos pais da igreja, daqueles que aprenderam com os apóstolos, Policarpo, Orígenes, Jerônimo de Cesareia, Tertuliano e tantos outros homens. Depois nós temos o período em que a igreja agora passa a fazer parte do império, né? Depois nós vamos passar por um período chamado de escolástica, quando a igreja agora volta, que a igreja ficou um longo período sem conhecimento, sem livros. A igreja agora volta. Nós temos expoentes desse período, grandes pensadores católicos inclusive. Na questão da reforma, Claudio, nós temos sempre assim, houve a reforma, teve uma nova direção e a Bíblia passou a ser conhecida por todos, passou a ser distribuída, disseminada, vendida e até entregue, né? A palavra reforma tem muitos significados, né? Eu estou com ele aqui aberto, e um deles bem crucial é uma nova organização, uma nova direção, uma nova forma de ver como é que aquilo está sendo implementado. Você faz uma reforma em algum ambiente, você muda o jeito, as pessoas até chamam assim, você muda a cara daquele ambiente, você muda, vamos dizer bem assim, aquele cotidiano daquele ambiente. Mesmo assim foi a igreja reformada, então houve uma nova visão, passou-se a ter a Bíblia pelo seu livro oficial. Algumas pessoas desconhecem o porquê da reforma. A reforma protestante,
utilizavam da falta de compreensão do povo para criar ideias que não tem na própria Bíblia, irmão Zé. Criaram a ideia porque queriam construir uma capela que, se pagasse uma alma, deixaria o inferno, passaria por um purgatório e entraria no céu. Isso a gente precisa observar que não tem base bíblica, né? As pessoas não têm como dar um fundamento nisso, né? Na questão assim, ter uma verdade, uma veracidade a respeito desse assunto. A Bíblia não trata dessa forma, ela não nos dá uma ênfase para a gente estar enganando o povo. Então o pessoal precisa, a própria palavra de Deus fala assim que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se ninguém vir ao conhecimento, buscar e estudar, então vão acreditar em fábulas. Então, neste ponto aí da lição 4, surgiram pré-reformadores. Nós temos aí o John Wycliffe, que trouxe um vasto conhecimento bíblico, provando com refutações bíblicas, mas não teve a força da reforma. Aí nós tivemos o John Gutenberg, que inventou a imprensa. Foi por causa de John Gutenberg que as traduções da Bíblia Futura deram um avanço muito grande. Nós tivemos o John Rawls, que inclusive está no livro Heróis da Fé, a frase mais importante que diz: hoje vocês matam um ganso, que o Russ significa ganso, mas de hoje a 100 anos nascerá um cisne, vocês terão que ouvi-lo. Aí nós temos o reformador em si, que é o Martinho Lutero. Outros nomes, né? Tiveram outros. E nós não vamos falar sobre isso agora porque nós só queremos inteirar você do assunto da lição de número 8, que é o nosso assunto. Isso. Só estamos fazendo um resumo. Aí quando Lutero veio, que Lutero pegou essa questão das indulgências e comentou só sobre as indulgências e criou 95 teses, muito conhecidas, as 95 teses de Lutero, inclusive muito conhecido o hino também, Castelo Forte, que é o hino que representa a reforma protestante. A ideia de Lutero em afixar na Catedral de Wittenberg as 95 argumentos, 95 teses teológicas, fez com que o mundo percebesse que não era como vinham há quase 1000 anos ou mais de 1000 anos comentando a respeito. Aí os outros criaram coragem, Zwinglio e vários outros criaram coragem e ocorreu a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, a gente sempre está falando sobre o nome protestante, e também é um dos títulos que a gente ganha por conta daquela reforma. Na verdade, um essencial, porque foi um protesto que os crentes na época fizeram com todos os dogmas que eram impostos a eles e essas fábulas que antigamente a igreja, ou as cargas, né, que a igreja implantava em todo o povo. Como o povo passou a protestar isso, a gente não aceita dessa forma, a Bíblia não fala assim, o contexto bíblico não é esse, e aí o pessoal teve o nome de protestante. Então eles protestavam tudo, e esse nome vem nos acompanhando até hoje também, além de cristãos, outros pseudos, né? E esse nome também que é muito mais forte no nosso meio, nós somos cristãos protestantes, e é o nome que nos, vamos dizer bem assim, nos dá identidade maior. Muito bem. Na lição de número 5, passando da Reforma Protestante, que a lição 4 ela vai até a Reforma Protestante, nós tivemos avivamentos e missões na história da igreja. Aí nós vamos ver que a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, teve o grande avivamento pentecostal. Inclusive, Israel, teve o derramamento do Espírito Santo, melhor dizendo, teve o derramamento do Espírito Santo. Inclusive, muita gente desconhece para que o derramamento do Espírito Santo. Acham que é algo que ficou para aqueles dias, e outros, até nos dias atuais, que tem o neopentecostalismo, né? Um negócio muito, muito importante e sério, que nós não vamos comentar aqui hoje, mas tratam o movimento pelo movimento, o barulho pelo barulho. Eu sou pentecostal, irmão Israel, creio que também fará a mesma declaração, pois também tem o mesmo entendimento. Mas precisamos compreender que a descida do Espírito Santo, além de ser penhor, porque se lê lá parece que é a segunda carta aos Coríntios, ou é a primeira carta aos Coríntios, isso aqui é capítulo 2, verso 12 e capítulo 5, verso 5. Eu acho que é 2 Coríntios 5, 5. Vai dizer que o Espírito Santo nos foi dado como penhor, ou seja, toda vez que na igreja alguém é batizado com o Espírito Santo, é para nós lembrarmos que é uma garantia de que Jesus virá arrebatar a igreja. E na sequência, ao derramamento do Espírito, a entrega dos dons,
Os dons são ferramentas, né? Os dons são ferramentas para o trabalho. Tem gente que quer dons ou manifesta dons, né? Fica a critério de cada um, não vou fazer esse julgamento agora. Mas não quer usar como ferramenta de trabalho. E aí é uma coisa... Bom, na Idade Média isso praticamente foi extinguido, ficou quase acabado. Quando foi no final do século XVIII, no final do século XIX, nós temos aí o reavivamento pentecostal lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, com William Seymour. E o reavivamento pentecostal, William Seymour nem era batizado com o Espírito Santo, mas lendo a Bíblia fala sobre o batismo com o Espírito Santo, ele começou a pregar o batismo com o Espírito Santo. E Deus honrou, porque muitos hoje não recebem, porque não pedem, não pregam, não estudam. Aí Deus honrou eles, foi batizado com o Espírito Santo, e nesse movimento nós tivemos o evangelismo mundial, avivamento e missões na história da igreja, onde chegou também na Assembleia de Deus e várias outras igrejas que tem no nosso grande Brasil. Muito boa foi essa revista. Exato. Nessa revista, nessa quinta revista, na quinta edição dessa revista que nós estamos aqui comentando, eles veem assim que o 12.1 ele coloca o povo da igreja primitiva em missões. Então, como o irmão Claudio nos declarou aqui, eu também sou pentecostal, tenho que agradecer a Deus pelas misericórdias e as bênçãos que Ele nos tem concedido e pelo Seu Espírito Santo, que sempre, o comentarista faz um comentário assim, que o Espírito ele dirige, motiva, surpreende a igreja enquanto cumpre a sua missão. Então a igreja tem uma missão na terra e quem acompanha a igreja passo a passo é o Espírito Santo, e é Ele quem distribui os dons conforme aquele que pede, conforme aquele que busca, conforme aquele que está apto a exercer o Espírito, aquele dom. Eu acho até necessário explicar os 3 tipos de dons que a gente encontra na Bíblia, né? Nós temos dons de serviço, que estão lá em Romanos, presidir, repartir, ensinar. Aí, até tem uma frase que eu uso muito por ser professor de escola dominical, que diz: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aí nós temos os dons ministeriais, que estão lá em Efésios 4:11, que nós estudamos agora na última EBOL. Os nossos obreiros da última EBOL comentaram muito bem, muito esclarecedor sobre esses dons, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, que são os mesmos mestres. E temos os dons espirituais. Os dons espirituais são ferramentas. Ou seja, não é para benefício próprio, é para benefício da igreja. Se estas ferramentas não forem utilizadas para que a igreja de Cristo seja beneficiada, essas ferramentas estão sendo mal utilizadas, e alguns prestarão contas, irmão Misael, tanto do ministério de serviço ou ministério do dom de serviço ou do dom ministerial que recebeu de Deus, como também do dom espiritual, porque Paulo diz assim: buscar com zelo os melhores dons. O melhor dom depende da ocasião. Para muitos o melhor dom é a profecia. Agora, a profecia ela requer uma certa responsabilidade. Tem o dom de línguas, que tem também a sua finalidade. Não é obrigado que na igreja todos falem em línguas. Nós temos um problema lá da igreja de Corinto, uma igreja tão espiritual, mas é uma igreja que tem tanta picuinha. Por exemplo, a igreja de Corinto dividida em 4 grupos: o grupo de Paulo, o grupo de Cefas, o grupo de Apolo e o grupo de Cristo. Aí um ia profetizar, ninguém atendia o outro grupo, né? Um ia profetizar, o outro profetizava, e até a gente discutiu uma questão questão familiar em Corinto. Aí imagine aí, o marido é do grupo de Paulo e a mulher do grupo de Cefas. A confusão que dava em casa e o que ia parar, o que dava na igreja e o que ia parar em casa com isso. Então, por isso que Paulo dá certas orientações. Os dons, irmãos, são ferramentas. Então, nós aprendemos isso, conforme disse o irmão Misael. E na lição 6, que foi a lição do domingo passado, no dia 12 de maio de 2019, nós tivemos até muito boas explicações. Tratamos sobre a igreja atual e alguns desafios
A igreja atual, ela tem alguns desafios que eu vou citar aqui. Pós-modernismo é um desafio, as mudanças do século XXI, nós estamos passando uma constante mudança. Eu lembro que outro dia nós não tínhamos problemas com gênero e etc. E hoje é algo que a igreja tem que tratar sobre isso. Eu até indico este livro aqui, que eu trouxe ele para fazer uso na lição número 8, que é essa de hoje, mas ele também pode ser indicado para a lição de número 6. Eu tenho outro livro que fala sobre pós-modernismo, etc. Mas esse aqui ele diz: ética, as decisões morais à luz da Bíblia. E ética é a ciência que trata do ser humano em sociedade. Enquanto moral é algo interno, subjetivo, a ética é externa, é objetiva. Então, às vezes eu quero fazer alguma coisa, mas não posso. Eu estava essa semana com um agente de trânsito dando uma palestra em uma das faculdades aqui da cidade, e o agente de trânsito usou a seguinte expressão: beber é um ato individual ou coletivo? Aí os estudantes, o público eram estudantes de direito, responderam todos: é individual. Agora, dirigir depois de beber, ou simplesmente dirigir, é um ato individual ou coletivo? É um ato coletivo. Então, beber é moral, dirigir é ética, porque pode afetar outra pessoa. E a igreja hoje, ela precisa discutir esses fatores éticos. Aí aqui tem, nesse livro aqui, Israel, o relativismo cultural é um fator ético, a ética utilitarista, valorizando mais as coisas do que as pessoas, o cristão e a sanção penal. Às vezes tem gente que diz: era bom que matasse. Sim, mas o cristão pode desejar a morte? Pode desejar que alguém morra? Então esse assunto, eu não estou dando fim, eu estou apontando o que o livro diz a respeito. Fica indicado esse livro para você. Aí tem aqui o cristão e a eutanásia, o cristão e a guerra. E agora pode se acrescentar o cristão e o casamento homossexual e etc. Porque a igreja tem uma linha doutrinária, né? Você começou a falar, Claudio, sobre alguns movimentos, né, que acontecem nessa lição 6, na sexta lição. O pós-modernismo, também você chegou a falar sobre ele, o antinominismo ou relativismo, né? E alguns outros movimentos que a lição ricamente nos dá, a gente vai falar todos eles, mas assim, tem o pós-modernismo, ele inaugura um tempo de desconstrução das certezas, valores e referenciais, valores referenciais. Então tudo que a Bíblia ela nos passa como ética, né, como certeza, como bons costumes, esse movimento pós-modernismo ele tenta quebrar tudo isso, ele coloca o homem como o centro, né? O antropocentrismo. Isso, ele é o centro das suas vontades, é o centro, por exemplo, um homem ele tem que ser famoso, ele tem que ter a glória, ele tem que ter, ele tem que ser visto pelo povo, quer seja na riqueza, e muita gente comete loucuras para aparecer na TV, para ser vista, os 15 minutos de glória, ou 15 segundos de glória. De fama, né? De fama, como o pessoal chama. O que me chamou a atenção, me prendeu nessa lição 6, que essa é a lição 6, né, que nós estamos comentando ainda. Lição 6, eu tenho um amigo aqui em Luiz Eduardo que ele foi para a Europa, o Samuel Dourado. Um abraço, Samuel, se estiver ouvindo a gente, Deus te abençoe, a paz do Senhor. E quando ele estava na Europa, eu até ensinava no IBAD, falava sobre evangelismo e missão. Aí eu liguei para ele e fiz um ao vivo com ele lá na Europa e os alunos acompanharam. O Samuel disse que a Europa já tem uma nova mentalidade de pensamento filosófico. Ou seja, para a Europa, eles já estão vivendo um momento pós-cristianismo. Para a Europa, o cristianismo já é uma tendência que passou. E nós do Brasil temos a tendência de copiar o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Europa. Nós temos a tendência, não só da tecnologia, mas inclusive da filosofia. Haja vista que até o nosso direito e algo mais vem da Europa. A Alemanha traz para nós vários pensadores, etc. As nossas leis trabalhistas é da Europa, né? Aí o que acontece? O medo que eu tenho é da igreja do Brasil, já que nós estamos tratando da igreja.
não se atentar para esses detalhes e daqui a pouco o Brasil está se considerando um país pós-cristão. Que o Brasil é um país cristão, com todas as suas ramificações, é um país cristão, um país declarado cristão. Como também é os Estados Unidos, e hoje já parte para uma questão muito materialista. Nós não vamos entrar nesse foco no momento, porque não é o que nós queremos. Então, nós discutimos na lição 6. Nós discutimos também o que é o mundo. Por que a Bíblia diz não ameis o mundo? O que é o mundo? Nós discutimos na lição 6. O mundo são as pessoas, o mundo é o entendimento, o que é o mundo? Nós discutimos, né? Aí nós continuamos, discutimos o antinomismo e o relativismo que o Misael acabou de fazer referência, a imoralidade e o hedonismo, onde o hedonismo é a prática daquilo que te causa prazer. Nós discutimos até onde é possível, é lícito, porque Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, né? O mercantilismo da fé e o consumismo desenfreado, infelizmente, assim como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, existem pessoas assim como Simão, que querem utilizar das questões religiosas para benefício particular. Nós discutimos isso no seio da igreja. Não é por outro motivo que existe aí, que nós vamos ainda comentar daqui a pouco, algumas teologias que só tendem para a questão financeira. A igreja a igreja de Cristo não coaduna com isso, apesar de alguns líderes coadunar. Aí nós temos um desafio da ortodoxia, o que é você praticar o que diz a Bíblia, fazer conforme diz a Bíblia. Aí nós temos a ortopraxia, que uma coisa está em termos filosóficos, o outro é em termos práticos, né? E ortopatia, que é você se colocar no lugar, fazer realmente visando o benefício da outra pessoa. Na lição de número 7, dando sequência aqui, os desafios das novas teologias e modismos. Essa aqui foi domingo passado e esse aqui foi extraordinário. Nós reunimos na igreja lá todas as nossas congregações e tivemos professores que trouxeram aulas extraordinárias. Meu abraço aqui aos professores Pastor Robson, Evangelista Etevaldo, Diácono Edivan, o irmão, o nosso cantor Jerry Adriano. Jerry, se quiser mandar uma palhinha para nós aí, a gente aproveita e passará aqui ao vivo, viu, Jerry? É só você mandar aí que você vai ficar famoso, né, Misael? Com certeza. O nosso pastor também, pastor José Carlos Santos, trouxe-nos uma mensagem de fechamento extraordinária. Eu deixo aqui já um abraço ao nosso coordenador de escola dominical, que é o pastor Sérgio Paulista, um homem muito dedicado à escola dominical. E nós discutimos na lição do domingo passado sobre o pragmatismo religioso, o pragmatismo e o discipulado. E aí? Tem situações que querem viver na prática, querem fazer como se a prática fosse mais importante. Existem aqueles que determinam, não, tantas quintas, tantas não sei o quê, esquecendo a essência. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Então, é um detalhe muito importante. Esquece de fazer discípulo, Misael. É verdade. Misael, uma coisa que me chama a atenção. As mentes mais fáceis de adquirir as coisas são as mentes dos jovens, porque são mentes abertas. Dizem alguns que jovem é como uma folha em branco. Você coloca neles, né? Você riscou, você coloca nele a ideologia. Mas cadê os nossos jovens sendo discipulados para se tornarem obreiros? Então, é das tendências atuais. Nós preparamos jovens para a vida, com as faculdades, etc. Mas e a eternidade? Então, fica a dica. Você precisa se preparar também para a eternidade. Nós temos doutores, PhDs em muitos assuntos. Mas e a Bíblia Sagrada? Onde é que estão esses? Então, primeiro item. Segundo, falamos sobre o profeta bíblico, porque as teologias atuais têm muitos eventos que a gente fica pensando, né? E alguns até que se intitulam eu sou profeta. E os profetas do Senhor, em algumas situações, sentiram o peso da responsabilidade, Misael. Tem um negócio sério aí que é a prestação de contas, meu irmão. Nós temos profetas hoje que vendem profecias, né? Eu soube que tem alguém aqui, Luiz Eduardo Magalhães, que dá consultoria.
Consultoria profética. Não vou entrar em detalhes. Eu acho um tanto arriscado, sabe? Você pegar uma consultoria com alguém que tem experiência, agora, consultoria profética. Eu nunca vi isso na Bíblia. Mas tem, Misael. Tem consultoria na Bíblia? Não, aqui em Luiz Eduardo. Na Bíblia alguém mandava consultar o profeta, só que o profeta falava. Tem um caso lá de Josafá e Acabe, que Acabe quer ir à batalha e chamou lá os profetas e Josafá ficou olhando e disse. E todo mundo falava bem, né? Deus vai te dar nas tuas mãos, você vai ser vitorioso. Eu acho que até o semblante, né? Do cara que estava com seriedade. E Josafá olhava assim, rapaz, esse negócio tá esquisito. Aquele tanto de bajulador, pensa aí. Aí Josafá olhou assim e disse, não tem mais nenhum não. Aí o rei disse, olha, tem um aí, né? Manda buscar. E quando chegou, eu já foi divertido. Olha, cuidado, etc. Olha, os profetas falaram bem do rei, viu? Tome cuidado para você também falar a mesma coisa. Eu acho que ele fez uma cara sarcástica, disse, não, pode ir. Pode deixar. Você vai ser vitorioso. Aí o Acabe percebeu que o profeta estava com sarcasmo e teve uns profetas que deu um tapa, ele mesmo levou uma. Aí ele disse, olha, eu vou lhe dizer o que Deus mandou lhe dizer. Já que você quer consultar, você vai, mas você não volta. Eu tenho um amigo em Barreiras, eu não vou citar o nome por questão ética, mas ele estava num evento e ele deveria naquele evento ter pronunciado algo diferente, Misael. Põe café para mim aí. Pessoal, vocês fiquem à vontade para tomar um café com a gente, viu? Estão convidados. O café está gostoso. Aí, Misael, no evento que ele não deveria pronunciar aquelas palavras, ele leu a Bíblia Sagrada e pronunciou. Eu até estou lendo um livro interessante, João Batista, o pregador politicamente incorreto, de Ciro Sanches e Borba. Aí depois alguém foi até ele e disse, mas rapaz, como é que você fala um negócio desse aqui? Aí ele disse, eu falei porque eu sou profeta. Aqui nessa lição, nós aprendemos quem é profeta. Inclusive, em Efésios 4:11, há uma distinção, apóstolo e profeta. Aquele profeta lá não é o profeta do Antigo Testamento. Porque às vezes, Claudio, a gente vê, nós temos a Bíblia toda em profecia, explicando as profecias e o tempo daquela profecia, né? Ela foi cumprida. Quando se fala em consultoria profética, quando a Bíblia trata do texto, da mensagem que o profeta ele entrega, ele não fala, ele entrega a mensagem, ele não fabrica a mensagem também, ele não diz assim, olha, eu acho que Deus... Não. Quando alguém vai consultar o profeta, já é uma predeterminação de Deus, o profeta já está sabendo. Não, lembra do caso da mulher de Jeroboão que chegou lá na pontinha dos pés e o profeta disse, entra a mulher de Jeroboão, porque a cegueira que tinha ali era cegueira física, não era cegueira espiritual não. E é bom que fique claro para todos que o próprio Jesus foi quem disse, e se Jesus falou, não tem quem diga o contrário. Ele disse, os profetas duraram até João, fazendo referência a João Batista. Então, os profetas que vêm posteriores têm que ser na linha de Efésios 4:11, ou seja, é aquele que usa a Bíblia Sagrada como a profecia. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, certo? Então, nós estudamos sobre a procura de profecias. O profeta é a procura de profecias. Misael está dentro do que nós estamos comentando, mas é vergonhoso os dias atuais. Recentemente teve alguém do Eduardo Magalhães que eu passei vários dias analisando e confesso para os irmãos que de tudo que eu ouvi a meu respeito de várias outras pessoas, é um homem de Deus. É um homem de Deus. As mensagens são assim, realmente vindas direto do céu, porque foi me dito coisas que só eu sabia, mas eu não fui atrás da profecia. Mas tem gente que ouve que a pessoa está em Barreiras, a pessoa sai daqui para ir para Barreiras, e quando não, convida a pessoa para vir na sua casa, olha, esse procedimento não é apoiado pela Bíblia Sagrada, porque quando Deus quer falar com alguém, tomando base do exemplo lá do livro de Jó, Deus fala com alguém
ele acordado. Deus pode falar por uma nuvem, Deus pode falar por um vento. Nós temos o caso de Elias, que veio um terremoto, veio uma brisa suave. Deus tem seus meios de falar. Deus tem seus meios. Às vezes você faz uma pergunta a Deus e a resposta vem. Agora você tem que estar ligado. Se não tiver antenado no céu, você não vai ver. Agora, quando Deus fala e a pessoa não ouve, não atende, não entende, não percebe, aí a Bíblia diz que Deus fala em sonho, mas não deixa ninguém escondido. Correr atrás de profecia, né, irmão Israel, não está correto. Nós vimos também aí o triunfalismo, né, onde todos somos ordenados à vitória. Não é bem assim, né, irmãos? Nós sabemos que tudo é uma consequência. Alguns sim vão ser bem abençoados, bem-aventurados financeiramente, outros não vão. Uns estudam, outros não estudam, uns trabalham, outros não trabalham. Como diz lá em Provérbios, um levanta cedo, onde vem lá o fator da sabedoria. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. E vão trabalhar e economizam dinheiro, e quando chegam na velhice tem dinheiro. Outros esbanjam. Então, nem todos são destinados a triunfar, apesar de que a Igreja de Cristo, sim, no futuro, conforme nós dissemos no plano divino, através do plano divino, na Igreja no plano divino, na lição número 1, Deus quer a igreja como cabeça. Nós seremos reis e sacerdotes, mas hoje alguns não são. Por quê? Porque não estudam, não se esforçam. Então vamos repensar essa ideia do triunfalismo, né? Seguindo a teologia da prosperidade, que Deus não é sócio de ninguém nisso aí. Quando Deus não quer abençoar, não tem quem faça. Já tentaram até amaldiçoar. Nós temos Balaão e Balaque no Antigo Testamento que tentou amaldiçoar e não era a vontade de Deus, não aconteceu, continuar. Então, a teologia da prosperidade, ela engoda alguns. Agora observe que não aparece no momento das mensagens da prosperidade, não aparece a cura, não aparece a mudança de vida, não aparece a salvação, não aparece a vida eterna. Miséria. É como se fosse uma pirâmide. Você faz isso e depois não é bem assim. Mas aparece uma coisa bem interessante que eu acho assim, quando Jesus fala, cada um toma a sua cruz e siga-me, né? E eu vejo as pessoas levando as suas cruzes, rapaz. Interessante, né? Só que é pendurada no pescoço, é uma pulseira pequena. Observe cada coisa que ele diz que tem um quesito. Mas veja bem, voltando à confissão positiva, eu só queria falar sobre ela. O que eu falei, pessoal, realmente é o que muito acontece. As pessoas estão trocando o conhecimento bíblico pela simbologia do acho que é assim. Então eles colocam a teologia do Teão do Chicó, não sei. Só sei que é assim. Então, olha só, a confissão positiva faz parte da teologia da prosperidade também. Você tem que acordar com o pé direito. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, como é que pode, né? Por que não acorda logo com os dois, né? Tem tanta gente que gostaria de acordar com os dois pés e só tem um. Meu amigo pastor Adejarnão lá em Barreiras, Pai do Senhor, Deus te abençoe. O Deja também comenta a lição de escola dominical. Ele tem uma apostila chamada Pecadinho de Estimação. Eu sou crente, mas na sexta-feira 13 não quero ver um gato preto, eu não passo por baixo de uma escada, e quando eu amanheço o dia, eu tenho que botar o pé direito no chão. Senão meu dia não presta. Ainda bem que o cara não vai passar o dia igual o Saci, né? Mas assim, além de muitas outras, veja bem, você tem que ser uma pessoa positiva. Aí eu fico olhando assim, como eu tenho a função de eletricista, e a gente não trabalha muito com positivo e negativo, a gente trabalha com fase neutra, né, que é uma força maior, e uma alternação de defasagem na corrente gerada. Então, moço, como é que você vai ter uma vida positiva? Por acaso você vai estar com uma lâmpada acesa na sua cabeça para ela estar sempre clareando os seus campos por onde você passa? Se fosse assim, a palavra de Deus nos dá uma determinação que ela é luz e lâmpada para nós, né? Para que a gente caminhe e para que a gente também tenha um esclarecimento do seu próprio ensinamento. Então, alguns pecados de estimação, como o Claudio falou, e a gente traz que faz parte desse nosso tempo, né, pós-moderno, né,
pós-modernidade, a teologia da pós-modernidade. Então, as coisas que a Bíblia traz para nós de certeza, essa pós-modernidade ela tenta quebrar e colocar um outro conceito errado, até satânico mesmo, na nossa mente. Então muita gente vai atrás de ter a mente de Cristo. Muito legal que o escritor fala assim, ter a mente de Cristo e ser consolado pela presença do Santo Espírito nada tem a ver com a repetição de palavras ou presunção da vitória aos próprios outros. Mas assim, irmão, tome posse, que isso aqui já é seu, tome posse, irmão, receba. Esse aí já entra pelo jargão, já. Determinismo. Agora vamos lá, Misael. A Bíblia diz que a terra é o escabelo dos pés de Deus. O escabelo é um banquinho onde a pessoa coloca os pés em cima para descansar, ou no momento que chegava na casa de alguém, vinha o escravo, o servo, com uma bacia, água e tal, lavava os pés e depois botava em cima do escabelo para os pés enxugar. Se a terra é o escabelo dos pés de Deus, eu tenho condição de chegar para este Deus e dizer, faça Deus me obedecer, Zé? Deus agora já é empregado? Ele diz no local lá que se eu sou Senhor, ou seja, vocês têm que saber quem manda. Então, vamos rever essa questão aí, né? A Igreja de Cristo, nós estudamos isso aí. Senão a gente acaba nem entrando na lição do Vamos entrar na lição, então. Que o trem começou a ficar bom demais aqui. Aí tem a malversação dos dons, que nós já começamos a falar sobre ele, o aprofundamento na palavra. A igreja atual carece de aprofundamento da palavra. Nossas mensagens têm sido muito permeadas por jargões e não têm sido permeadas por conhecimento bíblico. Então, na lição número 7, nós estudamos sobre isso. Enfim, chegamos à lição de número 8, e você que nos acompanha já teve uma boa introdução de quase 1 hora, né? A nossa pretensão é que esta nossa participação seja pequena, se bem que nós não estamos hoje aqui trazendo o resumo da lição, nós estamos comentando a lição como a gente faz quando estudamos naturalmente a lição, só estamos compartilhando com vocês a partir de agora. Deus nos dê graça para que nós façamos isso sempre. Pedimos a vocês que orem por nós, porque é algo árduo. Quem entende sobre batalha espiritual sabe que nós estamos entrando numa batalha, né? O inimigo não tem interesse nenhum que isso ocorra. Porém, o nome de Jesus é glorificado quando cristãos tomam esta iniciativa. A lição 8, ela traz o título A Igreja e Sua Influência na Sociedade. A primeira coisa, irmão Misael, o irmão fique livre para comentar. Nós não programamos, viu, gente? Só pegamos algum material e viemos para a aula, então nós estamos realmente criando a nossa preparação para a lição de amanhã da escola dominical. É que a igreja não deve se enclausurar. A igreja não deve se enclausurar. A igreja não é feita para viver exclusivamente dentro de 4 paredes. E, inclusive, desculpa a expressão que eu vou dizer, mas tem muito cristão 007. É mesmo? Disfarçado, infiltrado. Às vezes eu trabalhei numa empresa aqui na cidade, uma multinacional, e teve uma pessoa que entrou no meu departamento, eu estava com alguns meses, trabalhava lá, eu trabalhava no setor de compras. Aí uma pessoa entrou no meu departamento, aí eu levantei e cumprimentei. Pai do Senhor, irmão fulano. Aí ele disse, Pai do Senhor. Aí uma outra pessoa que estava próxima, que veio junto com ele, disse, ué, tu é crente? Ele sou, há muitos anos. O cara trabalha contigo há 10 anos e não sabia que tu é crente. A igreja, irmão Israel, já partindo do título, que nós vamos daqui a pouco mudar o slide, né? Nós vamos seguir a apresentação desses slides aqui. A igreja ela precisa sair das 4 paredes. A igreja tem uma função social e uma função, ó aqui, Misael, influenciadora. Assim, eu vou corrigir você. Eu acho que você não deveria chamar o crente 007 não, porque aquele crente 007 é aquele que resolve o problema. Eu acho que é o crente camaleão. Tá bom, mas vamos ficar por aí. A igreja, a lição do domingo vai tratar sobre a igreja e sua influência na sociedade. Ou seja, primeira ação aí, a igreja tem que sair das 4 paredes e tem que ir para a sociedade.
Só que para a igreja influenciar na sociedade, ela vai ter que tomar algumas atitudes que geralmente não é orientada a tomar. Nesse momento, só para registrar, olha Israel, estão passando alguns jovens ali evangelizando, tá vendo? Isso. Aquela moça lá, sem dizer como é que ela está e qual é a igreja dela, mas está evangelizando. Você viu que tinha alguns jovens desse Isso, já com alguns livros nas mãos. Entregando livros. Muito bom. Vamos lá. A igreja e sua influência na sociedade. Esse é o tema do trimestre, conforme nós já falamos. A igreja, povo escolhido, nomeado por Deus, a relevância de conhecermos sua origem, a origem da igreja, seu propósito, o propósito da igreja, seu fundamento, o fundamento da igreja, história e missão. O trimestre, aqui estão os temas, né? Nós estamos na lição de número 8. Aqui está, lição de número 8, essa que está com a setinha vermelha. E temos outros assuntos ainda, a igreja e sua organização. Domingo que vem falaremos sobre a organização da igreja, como é que ela tem sua liderança, etc. O culto racional. Eu tenho um livro aí que eu já vou indicar, eu não lembro agora o autor, mas o livro diz assim: adoração ou show? Está adorando ou está fazendo show? Então Paulo vai falar do culto racional, porque tem pessoa que você conversa com ele e diz, inclusive uma pessoa que sempre me encontra e diz, olha, o culto foi uma bênção, e toda vez, aí me diz, né, teve isso, teve aquilo, tal, eu digo, sim, e a mensagem foi sobre o quê? Eu não lembro, mas o culto foi uma bênção. Então nós vamos tratar sobre o culto racional. É verdade. A igreja de Filadélfia, um modelo para os nossos dias, porque lá em Apocalipse tem carta às 7 igrejas, tem Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes. Nós vamos falar sobre todas elas. E a última, que é a igreja dos últimos, a igreja e as últimas coisas, que esta lição 13 vai fechar com a lição de número 1, que é a igreja do plano divino. Então, lição 8, a igreja e sua influência na sociedade. Qual é o objetivo da lição? Para você que vai ensinar amanhã na escola dominical ou para você que vai estudar? Hoje é sábado, amanhã é domingo. Hoje é dia 25 de maio, amanhã será dia 26 e nós estaremos na escola dominical querendo Deus. O primeiro objetivo aqui, vamos dizer, explicar a relevância entre a igreja primitiva e o Estado. O relacionamento entre a igreja primitiva e o Estado. Isso é importante. Sabe por quê? Porque eu tenho um livro que eu não trouxe ele hoje, eu trouxe aqui um outro livro que diz assim, Política segundo a Bíblia. Política segundo a Bíblia, esse livro aqui eu ganhei do irmão Tiago Herman. Deus te abençoe, Tiago. Ganhei esse livro aqui em 2016, me orientou muito. E esse livro aqui chamado O Sucesso que Mata, eu também ganhei do meu amigo presbítero Anderson Roberto Lima da Silva. Eu ganhei este livro aqui em 2012, me auxiliou muito. E há um outro livro que eu não trouxe, estou lembrando dele agora, que me parece que é Igreja e Estado Sim. Não. Eu esqueci. Daqui a pouco enquanto o Israel falar, eu vou buscar ele aqui na internet e vou mostrar para vocês. Que mostra que tem condição de haver relação entre a igreja e o poder político. Não pode haver a hegemonia. Por exemplo, só para o irmão Israel ter uma deixa para comentar caso queira, a igreja ela vive onde ela não pode se dissociar das regras do Estado. Por exemplo, a igreja não vive fora das regras de trânsito, a igreja não vive fora das regras do código de posturas do município. Por exemplo, tem bairro aqui na cidade que para você construir uma igreja é uma certa complicação, porque tem que ter toda uma parametragem, né? A igreja, por exemplo, tem do Estado a concessão da isenção, ou da imunidade, melhor dizendo, tributária. Então existe uma relação de igreja e Estado. Não tem como nós, igreja, não reconhecermos quem é o vereador, quem é o prefeito, quem é o deputado estadual, quem é o governador, quem são deputados e senadores federais, quem é o presidente. Então existe a relação. Nós precisamos explicar isso aí, na igreja primitiva. 2. Mostrar biblicamente a responsabilidade social do cristão. Ser cristão não é só ir para a igreja. Aí, Tiago 2, eu acho que é
Eu acho que é no último versículo de Tiago 2. Tiago 2. Ou é no último versículo de Tiago 1. Dá uma olhada aí. Vai falar da verdadeira igreja para com Deus o Pai. Tiago 2, né? Tiago 2, Vê o último versículo do capítulo 1. porque assim como o corpo... Não, vê o último versículo do capítulo 1 ou o último versículo do capítulo 2. Assim, porque assim como o corpo, o espírito também... Não, vê o próximo aí, o último versículo do capítulo 2. Não, o dois, não, o último do capítulo 1 aí, o último do capítulo 1. No capítulo 1, diz assim, ó. A religião pura e sem mácula... Para com Deus o Pai. Para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pronto, essa versão que você está usando é qual? Eu estou aqui com a versão Bíblia de Jerusalém, é uma das mais próximas do original. Também é revista corrigida. Almeida Revista Corrigida, então nós usamos sempre versões diferentes. Então nós vamos mostrar aqui que a igreja tem uma responsabilidade social. E isso tem sido negligenciado no Israel. Essa é só revista. Isso tem sido negligenciado. Isso. A igreja tem que evangelizar, a igreja tem que visitar órfãos e viúvas, que o contexto de órfãos e viúvas é um tanto diferente do dos dias de Cristo, a igreja tem que visitar. A igreja, como é que a igreja faz quando tem um portador de necessidades? Você já pensou nisso aí? Você que é cristão católico, cristão protestante, você que é cristão, ou você que é de alguma religião, como é que faz na tua igreja referente aos portadores de necessidades especiais? O cego, o aleijado, como é que faz na tua igreja? Como é que faz, Israel, com os viciados, os drogados, etc? Isso. É complicado, né? A gente precisa... É função da igreja. Visitar, amparar, admoestar, ensinar. E o último ponto aqui, ó, apresentar o bom testemunho como elemento influenciador da sociedade. Nós precisamos que a sociedade veja Cristo em nós e pelos nossos atos. É uma coisa interessante que tem um embate sobre Paulo e Tiago. Martinho Lutero chegou a dizer que a carta de Paulo era chamada de epístola de palha. Não, Tiago, epístola de palha. Como quem quer dizer que passando pelo fogo se queima. Sabe por quê? Porque Martinho Lutero encontrou nas cartas de Paulo que é pela fé e não pelas obras. Foi quando ele se converteu, e converteu piamente. Só que quando ele chega lá em Tiago, Tiago diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Aí Martinho Lutero criticou. Nós estamos 11h30 já. Isso, a gente anda rápido aí. Só que na realidade Paulo está falando para quem ainda não é cristão. E Martinho Lutero está falando para quem já é, e Tiago está falando para quem já é cristão. Então não é cristão pela fé, mas já é cristão, mostra as obras. Vamos lá. O texto áureo diz: disse-lhe eles, de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você deixa o transporte na lição, né? Isso aí é para dizer que você precisa, está lá em Mateus 22, verso 21, que você precisa saber o momento que você tem que agir para Deus e o momento que você tem que agir para César. Inclusive, na lei brasileira, não se aceita que alguém não cumpra uma obrigação a todos imposta por causa da religiosidade. É o momento de pagar o tributo, pague o tributo. É o momento de ir para a igreja servir a Deus, vá servir a Deus. Vamos à frente. A verdade prática da lição diz... Quer ler para nós aí? Como cidadãos do reino de Deus e representantes de Cristo, devemos, através de uma vida honesta e irrepreensível, ser exemplos de cidadania e civismo. Então a gente, como o texto já descreve para nós, essa é uma das qualidades que um cristão deve observar na sua vida. Aqui, ó, cidadania fala do contexto atual. O nosso contexto, a nossa cidade, a realização de bons atos dentro da nossa comunidade.
Quando você vai para o civismo, dever cívico, é nós com relação à nossa pátria. Isso. O cristão tem que viver, apesar de que o cristão não é dessa pátria. Ele é do céu, então ele deve se vestir como o céu, deve falar como o céu, mas nós precisamos saber que enquanto nós estamos aqui, nós temos que agir aqui. Vamos à frente. O texto base de hoje está em Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 4, que diz: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, em outra tradução estará autoridades, porque não há potestade ou autoridade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados, representantes do Estado, e nós estamos fazendo uma leitura com base num direito romano do primeiro século da era cristã, não é a conceituação de magistrado nos dias atuais, que é um dos representantes dos três poderes, mas que representa o Estado. Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não trará debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Aqui, Misael, nós temos uma ideia ampla, eu diria até da própria legislação. Muitos cristãos não aceitam a forma como são estabelecidos os poderes, mas a lei. Tem que haver eleição, tem que haver posse. Às vezes as pessoas não aceitam um limite de velocidade, às vezes a pessoa não aceita, mas a lei está estabelecida. Então, quando nós estamos debaixo desta autoridade que a lei traz sobre nós, porque está escrito que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada a não ser em virtude de lei. Então, quando a lei determina, nós temos que cumprir. Não adianta a igreja querer brigar contra esse sistema. Então, nós vamos entrar na introdução? Vamos para a introdução. Ou vamos passar para os pontos cruciais que os... Comente aí a introdução. A introdução já estava naquelas... naquilo que a gente leu, que são os objetivos da lição, né? Que a igreja é uma influenciadora e ela precisa ter a iniciativa de pregar o evangelho, visitando, que também estava no texto de referências, e visitando as pessoas para que inclua, né, na vida cristã também essa certeza da salvação e o amor que Cristo tem por essas pessoas. Me chamou a atenção aqui isso aqui, dinâmica e proativa. Proativa quer dizer fazer sem que ninguém mande fazer. Isso. E em alguns pontos... iniciativa, né? Vamos à frente. Isso aí é fácil de compreender. O primeiro ponto aqui vai tratar sobre a igreja e o Estado. Eu vou ler aqui este item e você comenta. A submissão ao Estado, de acordo com os parâmetros divinos, é agradável a Deus. O que você me diz sobre isso aqui? No próximo ponto, no 1.1, ele vai falar sobre esse tema aí vai explicar desse primeiro ponto, né, que o homem, o cristão, ele tem que se submeter a Deus e às potestades constituídas por ele. Por exemplo, se você tem um governante, você tem que obedecer às leis civil daquela nação, daquele estado, porque, como também vai discorrer adiante, nós não somos daqui. Por não sermos daqui, nós temos a obrigação de cumprir, porque quem realmente tem total direito nas leis da nação são os seus patriotas, são aquelas pessoas que vão viver para aquela nação. Se a gente vive para o reino de Deus, a gente vai obedecer, cumprir as leis, né, e não vamos dar vamos dizer bem assim,
Não vamos criar tumulto e nem vamos irreverenciá-las. Mas nós sabemos que nós não somos aqui. Então, como essa igreja, a igreja foi fundada, vamos passar para o 1.1, a igreja ela foi fundada no Império, já existiam as leis, já sempre existiam as diretrizes, as potestades, né? Os governantes. Então a igreja, como Jesus falou assim, ó, vocês têm que obedecer, porque foram governos. Não que Deus tenha colocado esse governo aqui. Eu coloquei o Manassés para governar, não foi Deus. Mas o governo de Manassés é uma potestade constituída para governar aquele ambiente. Às vezes eu posso não concordar com o governante. Isso. Mas acontece que a função dele foi uma função criada por Deus, e enquanto ele estiver imbuído daquela função, eu sou obrigado a me submeter. Exatamente. Ele chama a atenção que na Bíblia, a partir de Gênesis capítulo 9, Deus estabelece o governo humano. E o governo humano, ele cria todas as regras punitivas, regras tributárias, e o tributo ele é uma necessidade para a organização do Estado. E nessa circunstância, Deus nos deu esse direito de nós podermos decidir estabelecer, e nós estabelecemos. Se nós estabelecemos, eu digo nós seres humanos, nós cidadãos, é uma obrigação que nós temos a cumprir. Não tem como eu não pagar um tributo pelo fato que eu sou igreja. Eu tenho que pagar tributo porque eu estou na sociedade. Outra coisa também, a lição diz bem assim, que o cristão deve ser obediente às leis e se submeter às autoridades, né? Está em Romanos 13, de 1 a 7, também deve orar pelos governantes, que se eles forem maus ou bons, a gente deve orar por eles, para que Deus influencie em alguma outra decisão que ele for tomar. A igreja tem que estar intercedendo a Deus por aquele governante, para que, se ele for tomar uma decisão ruim, Deus tocar no coração dele, olha, por aí não, você vai prejudicar meu povo, você vai prejudicar pessoas. Aí ele vai dizer, não, vamos revogar essa lei aqui. Por quê? Porque Deus falou no seu íntimo, e Deus consegue também influenciar, porque Ele é um Deus poderoso, Ele construiu, Ele fez, Ele criou, então Ele sabe como mudar. O Aristóteles, lá nos primórdios, na era clássica da filosofia antes de Cristo, ele dizia já, trazendo as primeiras discussões acerca de democracia, etc., que quem não participa da sociedade ou é um animal ou é um bruto. Porque se você vive em sociedade, você tem que discutir os assuntos da sociedade. Então, um cristão não pode de forma alguma deixar de discutir a sociedade e nem participar dela. Aí vem aquela questão. Existe um sistema que estabelece a colocação de pessoas em cargos públicos. Sim. Em colocação de pessoas em cargos de governo. A igreja, ou os cristãos, que participem do sistema, e se tem uma ideia nítida, clara, plausível, traga a ideia. Agora, enquanto a igreja ficar isenta, outros poderão fazer isso, e a gente não vai poder reclamar, né? É uma obrigação. O ponto 2, ele é um pouco ele já entra no assunto da pegadinha que os fariseus, saduceus, aquelas pessoas lá que queriam prejudicar a Cristo. O título diz assim, ó, a Deus e a César. É isso? Quando é tão tal que, quando foi perguntado, quando foi feito, segundo o comentarista, a cilada contra Jesus, ele queria expor a Jesus a questão, ó, nós vamos colocar essa cilada porque se ele disser que nós não devemos pagar imposto, o povo, nós vamos incitar aos governantes que ele está desobedecendo uma lei e incitando que o povo se rebele contra o sistema governante daquela época. Só esqueceram que Jesus não era uma pessoa qualquer, né? Exatamente. Aí o que continuava? Aí o que eles pensaram também, segundo a Bíblia? Se Jesus disser assim, pagar o imposto, então muita gente iria ficar com raiva dele, porque seria um traidor, né? Eles não gostavam de pagar imposto. Por exemplo, eles achavam, sabe, poxa, nós somos... Aí de um lado nós temos o Império Romano, do outro nós temos os judeus. Se Jesus diz, paga imposto, favorece o Império Romano, mas vai contra os judeus.
Se Jesus diz não paga imposto, favorece os judeus e vai contra o Império Romano. Exatamente. É o que Jesus falou. E o que foi que ele disse? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Então eu não posso negligenciar, cumprir minhas obrigações enquanto cidadão, declaração de imposto de renda, pagar os meus tributos, etc, etc, etc. Como também não posso negligenciar o meu culto a Deus. Que está no 1.3, no primeiro parágrafo do ponto 3, bem assim, ó, o cristão não deve se alienar de suas responsabilidades e de sua cidadania terrestre, certo? Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui, então nós temos que cumprir as leis do país que está nos dando, vamos dizer bem assim, asilo provisório, pelo menos isso. Não, a gente aceita vocês aqui, mas nós temos as nossas leis, você tem que cumprir. Então tudo bem, a gente vai cumprir, nós vamos plantar, vender, pagar tributo, enquanto nós não voltamos para a nossa pátria. Os judeus fizeram assim mundo afora, eles entraram em outras nações, tiveram que se submeter às regras das outras nações, enquanto não voltaram para a pátria dele. Olha que coisa interessante. Determinado dia, um presbítero da igreja foi chamado para participar de um júri aqui em Luiz Eduardo Magalhães. O presbítero sempre prega sobre a libertação, sobre a liberdade, etc, etc. Inclusive um dia ele pregou sobre o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu a pregoar a liberdade, né? Mas ele foi ao júri. Eu tenho que buscar meu filho. Tu tem que sair aqui, ó. Pelo menos meio-dia, eu tenho que estar lá na casa do... Então a gente dentro de 5 minutos, 10 minutos para a gente encerrar, tá bom? Vamos lá, então vamos... Pronto. Aí ele foi ao júri, mas no júri ele condenou. No júri ele condenou o rapaz. Por quê? É porque mesmo que a pessoa... bota mais para não ficar na frente da tela. Mesmo que nós sejamos cidadãos do céu, nós somos cidadãos da terra. E como cidadãos da terra, nós temos regras a cumprir aqui. Naquele momento o presbítero representava justamente o Estado, né? Ele representava o juiz. Então, nós precisamos saber praticar essas coisas e não deixar de lado a nossa cidadania celestial. Então vamos lá, que a gente tem que demorar mais uns 10 minutinhos, porque como foi nossa primeira, nós temos uma introdução grande falando das outras lições e nós temos que antecipar. Então, somos embaixadores de Cristo, mas também somos cidadãos, né? Aí alguns acham que por ser embaixador de Cristo, Misael, não precisa cumprir as regras aqui, pode burlar, pode pegar um certificado de faculdade falsificado, pode... É um tipo de coisa que não fecha com o cristão, né, Misael? Você concorda? Exatamente isso. Então, a lei não vem de graça, como nós acabamos de ler lá na carta aos Romanos. Responsabilidade social. Jesus resumiu seus mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Seria até uma espécie de empatia, que é colocar-se no lugar da outra pessoa. Alguém uma vez vestiu uma roupa muito pesada e tentou se movimentar. E ele disse: não consigo me movimentar porque a roupa está muito pesada. Era um teste, aí os estudantes disseram: então, esta roupa pesada é como se sente a pessoa que é idosa. A dificuldade que ele tem de locomover, de subir uma escada. Não era interessante nós, como igreja ou como cidadãos dessa cidade, exercitar essa cidadania entendendo como é que o outro se sente? Vamos dizer assim, existe um ditado que diz assim: o seu direito termina quando o do outro começa, né? Então as pessoas acham que tem sempre direitos, mas tem que pesar também pelos seus deveres. E a pessoa que está com fome? E a pessoa que está acanada? E a pessoa que não consegue se movimentar, andar na casa? Então, esta parte aí fica no amar o próximo como a ti mesmo. Amar Deus sobre todas as coisas implica em não colocar outro Deus diante do meu Deus. Salmo 115 ou 113 em algumas versões de Bíblia. Na versão de Matos Soares vai ser o 113. Nas versões de João Ferreira de Almeida, especialmente as revistas Corrigida, Atualizada, Contemporânea, etc., é o 115. Vai dizer que não existe outro Deus além do Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor Yahvé. Vamos à frente. 2.1. A crítica social e no Antigo Testamento.
Já no Antigo Testamento, os profetas denunciavam a omissão, as responsabilidades sociais do povo junto aos necessitados. Você sabia, Israel, que Deus estabeleceu o sistema social no Antigo Testamento? Sim. Deus disse que era para cuidar do órfão e da viúva. Disse aos judeus quando eles saíram do Egito, que estavam lá no Monte Sinai. Porque na terra para onde eles haviam de entrar, eles tinham que ter um sistema. E era proibido, melhor dizendo, que colhesse a plantação na beira da estrada. E se por acaso alguém vai pegando e vai colocar no alforje, escapou-lhe a mão e cai no chão, ele tinha que deixar, porque aquele estrangeiro que vem atrás se alimentaria. Tem até uma história muito bonita lá de Ruth, né? Muito bonita mesmo. Eu acho que mais ou menos no capítulo 3 de Ruth a gente encontra ela passando por esse momento. Então nós devemos cuidar das questões sociais também. A crítica social no Antigo Testamento, e assim, no comentarista fala que a crítica social e a crítica ao culto são dois lados de uma mesma moeda. Então você anda na sociedade e você está no culto, você tem uma moeda de dois cunhos, de duas faces. Você é a sociedade, você também é praticante do culto a Deus, Deus Todo-Poderoso. Então, a gente não pode também desprezar os irmãos. Se a gente fizer uma crítica boa, né, da nossa vida cristã, nós primeiro temos que olhar para dentro de nós. Peraí, estou tendo essas coisas aqui em casa, eu tenho mantimento, eu não sou rico realmente, mas assim, tem pessoas que estão em situações piores que a minha. E tem uma parte da Bíblia lá que ela vai acontecer, ela vai se revelar, e muita gente vai ficar surpreso. É quando o Senhor estará com essas pessoas à prestação de contas e vai dizer: tive nu e não me vestiste, tive doente e não me visitaste. Aí a pessoa: Senhor, quando que isto aconteceu? E aí a gente não observa que tem um ditado, eu não lembro se ele está na Bíblia, eu acho que sim, que quem dá ao pobre empresta a Deus. Me parece que está na Bíblia. Eu não gosto de citar o que está na Bíblia. A gente fala sobre, nós podemos falar sobre a avaria, a pessoa que é bem avarenta, gostoso, tal, avareza, isso. Avaria são coisas que quebram, né? A avareza, por exemplo, a pessoa não pode chegar lá nos céus com uma mala de 500 mil reais. Aqui é muito fácil você barganhar, né, contra os que determina a legislação brasileira. Mas lá nos céus não, porque nas últimas linhas desse ponto, ele diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Então tudo que você construir aqui nessa terra vai ficar. Você não pode chegar nos céus e dizer assim: Senhor, eu troco aquela bela indústria que eu construí com o meu esforço pelo teu perdão, pela salvação em teu Filho Jesus Cristo. Isso não vai existir. Quanto custa um copo com água? Baratinho, né? Barato. Principalmente o saneamento, a água vai tratada, chega até nós aqui, etc. Tem todo um sistema de transmissão. Um copo de água fria, diz a Bíblia, que tem galardão para quem entrega. Então, vamos cuidar da questão social. Vamos correr aqui porque o tempo não nos espera. A crítica social do Antigo Testamento. Este aqui, Misael, você sabia que a igreja primitiva, me parece no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, confere esse é o capítulo 7, por favor, a instituição dos diáconos. A igreja primitiva começou a se preocupar com os órfãos e as viúvas que não estavam sendo assistidos. No 7 é Estevão, capítulo 6. Ele está no capítulo 6 aí, as primeiras missões. Capítulo 6. Capítulo 6? 6 de Atos. Essa Bíblia aqui, a igreja do Novo Testamento, ou capítulo 6 quanto? A partir do verso 1. Aumentando o número dos apóstolos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, né, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram:
não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas, né? Então nós temos outras ocupações. Nós não vamos dar conta de pregar a palavra, de ensinar o povo, e ao mesmo tempo nós não podemos atender individualmente as pessoas. E aí nós temos uma questão muito importante que o próprio Senhor Deus disse, ou foi o Senhor Jesus, não lembro agora, que os pobres sempre estarão conosco. Então nós não podemos desprezar a questão social que foi denunciada no Antigo Testamento e que aconteceu no Novo Testamento, e que se nós viermos para hoje, o mundo Israel ainda tem problema. Muita gente vai na casa de outro participar de um banquete, mas às vezes esquece de alguém. Você quer ver uma coisa que traz a memória? Se toda vez que a pessoa for comer, orar e disser Deus, lembra do órfão e da viúva, ele vai lembrar que existe órfão e viúva. Responsabilidade social da igreja primitiva, nos primeiros dias, que é o que nós acabamos de falar, Atos capítulo 6. Isso, é verdade. A instituição dos primeiros diáconos foi uma forma que a igreja primitiva utilizou para cuidar dos mais necessitados e supervisionar a distribuição das ofertas destinadas aos membros mais pobres da comunidade. Divisão de tarefas, né? E naquela época até tem um fato muito importante de Barnabé. O nome dele na realidade é José, né? O nome dele é José e ele é chamado de Barnabé porque ele foi tratado como filho da consolação. Ele pegou tudo quanto tinha, vendeu e entregou à igreja. E os irmãos agora pegaram e distribuíram. Agora, se você ler Atos capítulo 2, a partir do verso 39, você vai encontrar que estavam todos juntos. Na comunhão, no partir do pão, nas orações, em toda a alma havia temor. É verdade. Vamos à frente aí, vamos para o ponto 2.3, a missão integral da igreja. Qual é a missão integral da igreja? É cuidar de corpo, alma e espírito. Nós temos que evangelizar, nós temos que ensinar, mas nós também temos que alimentar. É triste quando nós sabemos que alguém está passando fome. E a igreja do Senhor ela é forte. Se a igreja toda se atentasse para este fim, certamente a missão da igreja seria feita integral e, diga-se de passagem, muitos deixam a desejar. Vamos para frente. Bora. O apóstolo Tiago até comentou sobre isso, né? Isso, exatamente isso. Né? E alguns de vós lhe disseram, ide em paz, e aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveite fará. É onde entra o texto que foi lido nesse instante, que a verdadeira igreja para com Deus o Pai é aquela que visita os órfãos e as viúvas e se afasta do mal. Isso. Para frente. Quer comentar alguma coisa? Não, pode ir. Missão integral. Deve ser integral. Deus não salva somente a alma, mas sim todo o corpo. É a chamada tricotomia. Alguém disse que fala de um evangelho que vai além das palavras. E o último ponto aí, vivendo segundo os valores do reino. Esse reino aqui é interessante esclarecer, que é o reino de Deus. Nós haveremos de participar do reino de Deus aqui na terra, que é no milênio. Alguns interpretam diferente, mas na nossa forma de ver o reino de Deus aqui na terra será o milênio. As bases do reino foram lançadas em Mateus capítulo 5, mas ela será revelada no milênio. Nós, porém, somos súditos desse reino. Mesmo que o reino não esteja plenamente estabelecido, mas nós já vivemos isso aí, né? No 1.3 fala que nós somos embaixadores do reino de Deus. Exatamente. Não devemos somente pregar com palavras, mas também representar com a vida e etc. Somos sal da terra, luz do mundo. Isso. A família e a igreja. A família é a primeira instituição estabelecida por Deus. E eu acho interessante o nosso pastor sempre frisar: aquele que deixa passar necessidade os seus, e aí os seus é filho, é parente, irmão, deixa ele passar necessidade. Não, aqui está falando mesmo da família. Família mesmo. literal. Os primos. Este, sendo cristão, nega a fé. É muito forte isso aí. Entretanto, os progressistas têm atacado o modelo de família tradicional, apresentando novas configurações. Aí nessas novas configurações também esquecem essa parte social. A família e a igreja, 3.1. É importante salientar que a responsabilidade do discípulo de Cristo de cuidar do outro começa em casa, antes de ser atendido pela igreja local. Então, se a família não deu conta, leve para a igreja. A igreja também tem medo de buscar assistência social e coisa do gênero, né? Mas primeiro deve começar em casa, passar pela igreja. Item 3.2, princípios morais. Morais é interno.
Cada um, eu com o meu, você com o teu, Israel com o dele. A igreja não pode ficar indiferente, eu não posso ficar indiferente. A inversão dos papéis de homens e mulheres revelados pelo Espírito Santo nas Escrituras. Temos obrigações, temos que cumprir, as quais estão acima da ideologia de gênero e da cultura pós-moderna do relativismo. Em que pese, Misael, esse aqui é um ponto muito pesado, nós não vamos comentar ele aqui até nessa nossa introdução aqui agora. Vamos melhorar a nossa dicção e o nosso trabalho aqui, mas nós já veremos de falar sem receio deste assunto, em que pese as ideologias trazerem para uma ideia de gênero. Deixo claro que a igreja não tem problema com essa questão de gênero. Para nós o gênero é humano, que tem macho e fêmea. Nós não vamos colocar na igreja um banheiro mulheres, homens, e um banheiro, infelizmente não vai. Para nós, para a igreja, para a Bíblia, é macho e fêmea, nós não vamos. Primeiro, não estou falando em nome da igreja, estou falando em meu nome como cristão. Isso aqui não tem. É uma iniciativa minha, iniciativa nossa, minha e de Misael, mas eu acho que você pensa do mesmo jeito, né? Primeiro existe homem e mulher, não existe meio termo. A Bíblia diz macho e fêmea os criou. Bom, vamos à frente. Vamos lá. Inclusive, se alguém quiser saber meu pensamento a esse respeito, eu convido a entrar na internet e buscar a minha monografia. Análise jurídico-constitucional dos efeitos do PLC 122 sobre o Estatuto da Abilene, Claudionor Pereira Machado. Busque lá. Encerrando Misael. Princípios morais. É dever do marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa ser submissa ao marido. Essa questão da submissão aí é interessante se dizer que não é subordinação cega. A Bíblia orienta que sede submissos uns aos outros. Então deve haver um equilíbrio. Como o tempo avançou, nós não vamos comentar, mas deve ser comentado na escola do amanhã. Princípios morais ainda. O esposo cristão não casa ou estabelece família para ser feliz, e sim para fazer o cônjuge feliz. Vamos à frente. A coerência entre fé e prática. O grande desafio é viver a ética do reino de Deus em sua totalidade. E a maior exigência é o amor. Sou cristão, tem que amar. E se é amar, não é odiar. E o amor não é algo que já faz parte da vida do homem, você precisa cultivar, você tem que estar sempre alimentando ele, senão também ele enfraquece. Coerência entre fé e prática. Muitas das críticas por parte do mundo à igreja ocorrem por causa da prática dissociada da fé. Então nós temos que, para que não sejamos criticados, temos que unir, casar fé e prática. Conclusão. Devemos viver uma vida piedosa, sendo bons cidadãos, honestos e responsáveis, cuidando do próximo, vivendo o amor apresentado por Deus. Não devemos se render ou nos render à corrupção deste mundo e nem ao relativismo, mas prosseguir guardando o bom depósito pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Esta é a nossa participação aí para a escola dominical, nós estudando a nossa lição. Provavelmente nos próximos dias faremos alguma aprimoração. Ore por nós, em nome de Jesus. Nós agradecemos e nos despedimos. E convidamos vocês para também acompanhar-nos na escola bíblica, né? Isso, seja aluno da escola dominical, todo domingo pela manhã, às 8h30 da manhã, sempre tem uma Assembleia de Deus mais próximo de você. Em Luiz Eduardo, nós ficamos aqui próximo do Boi na Brasa. Deus te abençoe.